Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Sua palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos capacitando. Em nome de Jesus, meu Pai, tira todo o impedimento, toda distração, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor fale conosco, que a gente aprenda, Deus, a Sua palavra, que a gente amadureça espiritualmente e que a gente coloque em prática, Senhor, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é O Pai enviou o Filho. Nós vamos fazer a leitura que está em João capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10 e Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 6. João 3 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Gálatas 4. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Amém? Então aqui nós lemos 7 versículos que estão em livros diferentes e eles falam várias vezes, afirmam a mesma coisa, que Deus enviou o seu Filho. E o último livro que nós lemos, né, Gálatas 4, ele afirma uma coisa assim ainda mais especial, que porque Deus enviou o seu Filho, hoje nós podemos ser reconhecidos também como filhos de Deus por adoção. Então, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então, nessa lição de hoje, a gente vai estudar exatamente isso, né? O envio do Filho de Deus, né? E como isso faz parte do plano eterno da redenção. Não é um plano que foi preparado quando Adão e Eva pecaram no paraíso, não. Porque Deus, ele é onisciente. Então Deus sempre soube que eles pecariam. Deus sempre soube que Jesus precisaria vir. Deus sempre soube que nós precisaríamos de um Salvador. Então isso tudo já estava no plano de Deus, que o seu Filho seria enviado à Terra para salvar o mundo. E essa verdade, ela está revelada nas Escrituras. A gente viu aqui, a gente leu vários versículos falando que Deus enviou o seu Filho. Mas quando a gente lê desde Gênesis, já fala a respeito disso, né? E aí a gente lendo a Bíblia toda, desde Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que a palavra de Deus, né, ela reafirma essa questão da unidade e da missão da Santíssima Trindade. Na lição de hoje, nós vamos ver como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Amém? E aí, o primeiro tópico dessa lição de hoje fala assim: o envio do Filho e o amor do Pai. O primeiro versículo que nós lemos, João 3,16, diz como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui fala do Filho unigênito de Deus, né, Jesus Cristo. E que essa é a maior expressão de amor de Deus, né, que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho, né, por todos nós, para que todos nós tivéssemos direito à salvação. E o verbo grego para este amor é ágapo, que é o substantivo é ágape, e expressam a natureza essencial de Deus. Então esse amor é quem Deus é, faz parte da identidade de Deus, faz parte da natureza de Deus. E o amor de Deus, esse amor de Deus busca o bem-estar de todos, busca o melhor para todas as pessoas. Então ensina que o amor de Deus, ele não foi motivado por mérito humano. Não é porque nós merecemos. Eu vou enviar o meu filho para salvar a humanidade, porque eles são pessoas excelentes, eles são obedientes e eles merecem. Não, foi justamente o contrário. A gente tinha pecado, né? A gente era desobediente e mesmo assim, Deus amou o mundo de uma maneira tão incrível, tão extraordinária, tão forte, tão grande, um amor tão sobrenatural, que ele enviou o filho dele, não para condenar o mundo, muito pelo contrário, mas para salvar o mundo, né? Para que o mundo fosse salvo por Jesus. Então, este amor alcança toda a humanidade. E ele é incondicional. E é justamente para os pecadores, né? E ele é sacrificial e absoluto. E o próximo subitem diz assim: a iniciativa soberana de Deus. Então, desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção. Como eu disse, né? Deus não foi pego de surpresa, Deus já sabia exatamente o que ia acontecer. Então, antes mesmo da fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Ele já sabia que ele viria, que ele teria que nascer, que ele teria que sofrer, e por tudo que ele ia passar. Então, Deus, em sua soberania e imensurável amor, ele tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. Então, a Escritura, ela reafirma, ela deixa claro que o amor divino, ele vem antes de qualquer atitude humanitária, né? Como eu já disse, não é porque nós merecemos, né? Mas é porque Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Então, João 4,10 diz: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas ela parte de Deus, que em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade pecadora, da humanidade caída. Amém? E aí o próximo subitem diz assim: o envio do Filho e a Trindade. Então, embora a missão do Filho, né, de Jesus, seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Então, Jesus, né, o Filho, ele é um presente de Deus para nós, né? Que em seu amor soberano, o Pai, né, ofereceu aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Então, essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem a mesma natureza divina, os mesmos atributos, só que eles realizam obras diferentes, né? Cada um tem a sua função dentro da Trindade, mas todos têm os mesmos atributos, o mesmo poder, tudo. A gente já falou até sobre isso na lição passada, né? Que tem atributos que são exclusivos de Deus e que são incomunicáveis ao homem, apesar do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas existem atributos que são exclusivos de Deus. E
a Trindade, né, os três possuem esses atributos. E a distinção observada, ela é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a obra da redenção. Essa dinâmica revela harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno que resplandece em toda a história da salvação. Né? Então, reafirmando mais uma vez que é uma prova de amor, né? Que é um ato de amor, desse amor ágape, né? Que é o amor do tipo de Deus. É o amor que se entrega, é o amor que sacrifica, é o amor que quer o melhor, né? Para aquele a quem é amado. E aí o próximo subitem diz assim: o Filho e a plenitude dos tempos, a preparação histórica e religiosa. Então, como nós vimos, desde sempre Deus já sabia, né, que ele ia criar o homem, mas que o homem ia pecar, que ia precisar de um Salvador, de um Redentor. Ao longo do Antigo Testamento, existem várias profecias falando a respeito da vinda de Jesus. Então, o plano de Jesus, a vinda de Jesus não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos, ou seja, cumprido na hora certa, na hora que o mundo estava preparado para receber Jesus, apesar de nem todos terem aceitado Jesus, mas o Senhor já tinha preparado tudo para que Jesus viesse naquela época e naquele tempo. Então isso indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano da redenção. Historicamente, o domínio romano, ele construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. Então, nós sabemos que quando Jesus veio, os judeus, eles estavam sob o domínio romano. Naquela época, né, o reino principal era o romano. E era um reino que tinha comércio, e ele vendia coisas, e ele tinha construído estradas e rotas comerciais para enviar, né, para a realização desse comércio, né, que eles praticavam. E essa rota comercial, essas estradas que eles prepararam, né, para fazer comércio, foi utilizada para propagar a mensagem do Evangelho. Inclusive, ajudou e facilitou a propagação da mensagem do Evangelho. Outra coisa, a cultura grega, ela unificou o mundo por meio do grego koiné. Então hoje nós temos o inglês como uma língua assim que é tipo uma língua universal, né, que em qualquer lugar que você chegar falando inglês, você consegue se virar, né? Se você vai para o Japão, se você vai para Israel, se você vai para a Austrália, se você vai para a Europa, as pessoas sempre vai ter alguém que fala inglês. Então, se você sabe falar inglês, você vai saber se comunicar, né, nesses lugares. E naquela época era o grego. E aí, por causa disso, por causa do grego, tornou possível a escrita do Novo Testamento em uma língua que era conhecida e popular. E aí ficou fácil que o Novo Testamento, né, escrito em grego, fosse disseminado também para outras pessoas. Então, no judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica ela estava elevada. Então, assim, eles já tinham as profecias, eles sabiam que viria um Messias, eles estavam esperando ansiosamente por esse Messias. Então, assim, apesar dos líderes não terem acreditado em Jesus, terem visto Jesus como um adversário não, como alguém que fosse tirar o prestígio deles,
tirar o poder deles, a autoridade deles, eles não viram Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, mas grande parte da população de judeus enxergou. Eles conseguiram perceber que Jesus era o Messias, né? Por isso que muitos judeus aceitaram Jesus como Salvador. A gente sabe que até hoje, né, o judaísmo, ele não reconhece Jesus como o Salvador, mas até mesmo dentro do judaísmo existe uma parte que chamam judeus messiânicos. Eles são judeus, né, de origem judaica e que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Eles já acreditam na vinda do Messias, né? Então, assim, naquela época, tudo estava preparado para a vinda de Jesus e para a disseminação da mensagem do Evangelho. Então, tinha as estradas, por causa das rotas comerciais romanas, tinha uma língua popular, né, que era o grego, e tinha a expectativa dos judeus, né, que sabiam que viria um Messias e estavam aguardando ansiosamente pela vinda desse Messias. E o próximo subitem diz assim: o filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, a expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Então, assim, ele foi gerado no ventre de Maria, né, de uma maneira sobrenatural, espiritual, né, através do Espírito Santo, mas ele se desenvolveu ali dentro do ventre de Maria, como qualquer feto, né, como qualquer criança que nasce, e quando ele nasceu, né, ele se desenvolveu um bebezinho, uma criança, ele cresceu, então ele foi um ser humano. A Bíblia, ela dá várias características humanas para Jesus, né? Fala que Jesus teve fome, fala que Jesus teve sede, fala que Jesus chorou, né? Então são características humanas e isso demonstra, né, que Jesus ele era humano. Mas apesar dele ter essa natureza humana, nós sabemos que ele era Deus também. Então ele sempre existiu, ele estava na criação, mas ele veio, ele encarnou em um corpo físico humano, experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. O judaísmo, eles apresentavam cordeiro pelos pecados. Era um sacrifício que eles tinham que fazer. E esses cordeiros, eles não podiam ter nenhum defeito, né? Tinha que ser um cordeiro sem mácula. E Jesus, ele veio como esse sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E é por isso que ele era o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem defeito, ou seja, o cordeiro sem pecado. Então isso deixa bem claro que a vinda de Jesus, ela foi uma obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica, né? Ele foi circuncidado, ele frequentava ali a sinagoga, o templo, ele participava dos rituais, mas ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. Então, sua vida de obediência foi necessária para que ele pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores, porque se ele tivesse mácula, se ele tivesse defeito, se ele tivesse pecado, ele não poderia ter sido oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. E aí o próximo subitem fala sobre a adoção de filhos. Então, a obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu posição de filhos adotivos. Então, foi graças à vinda de Jesus, o Filho de Deus, que hoje nós também somos chamados de filhos de Deus, né, por adoção. Então, Cristo é o único Filho de Deus por natureza, né? Nós, né, que acreditamos em Jesus, que aceitamos Ele como Salvador, nos tornamos filhos por adoção. Então, a prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados
como filhos. O espírito de adoção habilita os salvos a chamarem Abba, Pai, a chamar Deus de Pai, né? E, inclusive, é a expressão que Jesus utiliza no Pai Nosso, que ele diz que é a oração que nós devemos fazer, né? Que ele ensina para os seus discípulos, né? Pai Nosso que estais no céu. Amém? Essa adoção nos dá uma intimidade diferente com Deus, né? Porque ele não é só o nosso Senhor, mas ele é o nosso Pai, né? Então a gente tem um relacionamento diferente, é um relacionamento de pai e filho, né? De intimidade. Aí, sendo filho, nós também temos direitos, né? Porque nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, assim, tudo isso se torna possível através da nossa adoção como filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Amém? E uma coisa que é interessante que a gente viu, que da mesma maneira que Deus naquela época preparou o mundo para a vinda de Jesus, ele está preparando o mundo para a sua segunda vinda, para a sua volta. Né? Tudo o que está acontecendo é propósito divino, né? A preparação do mundo para a volta de Jesus. Amém? E aí o próximo tópico diz assim, a Trindade no plano da salvação. A vontade do Pai realizada pelo Filho. Então o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. João 6,38 ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa vontade, de acordo com Jesus Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se percam, mas tenha vida eterna. Então a obediência de Jesus, ela é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, né, em João 8,29, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa obediência, ela alcançou assim o cume, né, o ponto alto na entrega voluntária de sua vida por amor. Filipenses 2,8 diz, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, por meio de sua vida sem pecado, da sua morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Jesus Cristo. Né? Então, em Cristo, nós vemos a expressão sublime, perfeita, de obediência, do amor, da unidade perfeita da Trindade. E às vezes algumas pessoas dizem que essa doutrina da Trindade é uma coisa da religião católica, mas a gente vê que está escrito na Bíblia, está escrito no Novo Testamento. Então, assim, na verdade, a Trindade ela é uma realidade de cristãos católicos ou evangélicos, né? Quem acredita na Bíblia, acredita na Trindade. Porque antes, né, a gente viu na lição passada, que fala dos concílios, né, que houveram e que estabeleceram essa doutrina da Trindade, mas antes de ter, assim, uma doutrina, né, uma teoria, já estava na Bíblia, né, já estava na palavra de Deus. Então, essa é a realidade que nós acreditamos, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? E aí o próximo subitem diz assim, a mediação exclusiva do Filho. Então o Filho, ele é o único caminho de acesso ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Então, só existe um caminho, um único. O acesso exclusivo para Deus é através de Jesus, né? Ele é o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. Então, a exclusividade dessa mediação de Cristo, ela está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, o Espírito Santo testifica do Filho. Então a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, porque foi ele que veio, foi ele que pagou o preço, né, pelos nossos pecados.
Foi ele que pagou o preço para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só um Deus e só um mediador, que é Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Então, se nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos nisso. A salvação só acontece por meio de Jesus Cristo. E aí o próximo subitem diz assim: a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva, assegura a perseverança dos crentes. Então, e além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. Amém? Então, o Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Por quê? Porque são o mesmo, né? Eles têm o mesmo objetivo, a mesma intenção, os mesmos atributos, o mesmo poder. A missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. Amém? E aí eu vou ler a conclusão, que diz assim: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção, e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Amém? Então, assim, todo esse trimestre, né, nós vamos falar a respeito disso, da Trindade. E, assim, a gente vai ver, como a gente viu na lição de hoje, os versículos, né, o que está escrito na Bíblia. E nós que somos crentes evangélicos, né, cristãos, a gente acredita no que está escrito na Bíblia. A gente não acredita no que o mundo diz, no que as pessoas dizem, a gente acredita no que está escrito na Bíblia. E a Bíblia fala a respeito da Trindade, fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, fala a respeito da missão de cada um, né, e de como os três são a mesma pessoa, têm o mesmo poder, os mesmos atributos e os mesmos objetivos. Amém? Então essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.